Alô, Campo Grande, meu nome é Valéria Zambuja, tenho formação graduado em Ciências Jurídicas, tenho especialização em Administração Pública pela Escola Nacional de Administração ENAP Brasília, estou secretário de Segurança Pública do município de Campo Grande desde 2017, já ocupei também o cargo de secretário municipal de segurança do município de Ponta Porã, ano 2014 e 2015, e também em 2015 eu tive uma breve passagem pela Secretaria Municipal de Segurança de Campo Grande. O que nós pretendemos nessa semana municipal antidrogas? Na verdade, é um calendário que se comemora a nível nacional, foi instituído por um decreto no ano de 1999, onde o governo federal delega para os estados e municípios essa semana alusiva, principalmente a questão da prevenção ao uso de drogas. Pretendemos aqui, brevemente, fazer uma apresentação para o público-alvo das escolas municipais de Campo Grande, aquele público que vai da infância até a adolescência, e pretendemos também deixar algumas dicas, né, assim, se é assim que podemos falar, de experiências propriamente, de recomendações da Organização Mundial de Saúde, do próprio Ministério da Saúde e dos trabalhos que realizados nos municípios a nível de Brasil, em especial pelo município de Campo Grande. Em Campo Grande nós temos o Conselho Municipal de Antidrogas, né, que ele tem um trabalho que ele já vem sendo feito há mais de 2 décadas e principalmente com essa questão voltada para a prevenção ao uso de drogas nas escolas da nossa capital. Vamos às apresentações ou a apresentação desse trabalho. Aqui vocês vão poder observar que foi dividido por tópicos, né, alguns conhecimentos básicos, o que algumas substâncias entorpecentes, aquelas mais comuns, e, na verdade, o grande foco aqui nós vamos voltar para a prevenção ao uso dessas drogas. Caminhos que levam às drogas. Aqui, pela imagem, vocês podem observar que ali nós temos uma criança, né, que vai infância até adolescência. Tem um cigarro, um tabaco ali, ilustrando também. E quais são esses itens, ou digamos assim, algumas coisas que levam o adolescente, né, o pré-adolescente e o adolescente ao caminho, ao uso, né, o caminho das drogas. Curiosidade, rebeldia, ser aceito no grupo, quebra de barreiras sociais, conseguir status, dentre outros. Caminhos que levam às drogas. Ali tem alguns fatores que a gente elenca, que é muito importante, e isso tudo é baseado em estudos, né? Isso aqui não caiu do céu, não veio de outro planeta. Todas essas orientações é baseada em estudos de universidades, recomendação do próprio Ministério da Saúde e dos especialistas na área, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, enfim. Fatores familiares, econômicos, sociais, facilidade de acesso, né, é um dos itens que mais contribui, comportamentais, psicológicos, fuga de problemas para ter coragem, realidade, né, que entra num problema gigantesco que envolve N questões, e sempre a primeira vez ela é gratuita. Quando você fala essa primeira vez é gratuita, é porque como é que esse iniciante ele tem acesso no seio familiar, nos amigos, nas escolas, nos aliciamentos, enfim. Curiosidade, como foi falado lá, um daqueles itens, né? Todo ser humano é curioso por natureza, e a criança e o adolescente mais ainda. É aí que mora o perigo, curiosidade, né? A maioria das primeiras experiências com drogas ocorre na adolescência, fase em que se frequenta a escola. Não quer dizer que todos aqueles que frequentam escolas estão passíveis desse perigo. Mas aqui nós queremos fazer uma analogia que o grande público hoje, em Campo Grande, por exemplo, temos 105 mil crianças e adolescentes matriculados na rede municipal. Você passa o maior tempo de sua vida dentro do ambiente escolar, portanto, esteja bem informado sobre as consequências do uso das drogas, né, dos malefícios,
para a sua saúde e da tragédia que pode ocasionar na sua vida. A imagem ilustra aqui um grupo de 5, né? Estão conversando entre eles e, de propósito, uma figura em vermelho, e ele está pensando qual o caminho que eu vou seguir dessas ditas influências ou grupos, enfim, né? E Gayle Forman é uma escritora americana, ela colocou bem, foi muito feliz nessa frase: você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você. E o cidadão ali, ele está pensativo. Não faça sua vida virar uma droga. Isso aqui parece até propaganda, né, de marketing, mas não é, é exatamente o contrário. É um alerta que é colocado para os jovens, né, principalmente os jovens, e você precisa saber que, tenha bem isso em mente, quem recusa a droga não é careta, pelo contrário, ele é esperto. Não experimente, porque não será só por uma vez. Se você experimentar, não tem volta. Com drogas, tudo termina mal. As drogas levam você a 3 caminhos. Isso é certo, pessoal. Isso aí já, as estatísticas já demonstram, os estudos há anos a fios aí têm demonstrado isso aí. Rua, cadeia ou advento morte. Aqui, essa ilustração, ela também é proposital e ela, de certa forma, ela marca, e os adolescentes precisam ter isso aí em mente, aqueles 3 caminhos, né, que foram apontados para aqueles que optarem por seguir o caminho das drogas. Rua, vai ser um morador de rua, enfrentar todos os problemas de rua, a família não vai dar atenção por N razões, até porque às vezes ela não tem a condições de dar aquela atenção necessária, e a sociedade também vai ver de forma diferente o tal do morador de rua. Cadeia ou prisão, né? Cadeia, encarcerado, preso, é um dos caminhos prováveis, e muitos terminam no evento morte. Que esses 3 eventos que foi colocado ali, aquele que fizer a opção, também é baseado em estudos. Todo ele tabulado, pesquisado, 10, 15, 20, 30 anos. Você deseja isto para você? Rua, cadeia ou morte? Pense nisso. Aqui também a imagem, por si só, ela demonstra os efeitos maléficos do uso de drogas como um todo, né? Álcool, tabaco, narguilé, maconha, o antes e o depois. Por que essas imagens de famosos? Porque é uma realidade que a droga ela não atinge somente a classe B, C e D da nossa sociedade no mundo todo. Nós temos exemplos ali de pessoas famosas, ricas, bem-nascidas e se enveredaram pelo caminho do uso do entorpecente e o final de 2 dessas aqui já faleceram, né? E uma pessoa do povo comum também. Por que você não deve usar drogas? Algumas das razões. Destrói seu poder de decisão. O jovem acredita que pode interromper o uso a qualquer hora e que as consequências negativas nunca irão ocorrer. É um grande engano essa questão. Por que você não deve usar drogas ainda, seguindo esse raciocínio? É um prazer ilusório, temporário, ele não é real. Com o passar do tempo, o organismo passa a querer mais drogas. Querer mais drogas, cada vez mais, em quantidades maiores. Aí nós vamos chegar lá naquele ponto crucial, naquele ponto crítico, que é a dependência química. Ainda porque você não deve usar drogas. Destrói a sua família. Além da pessoa, daquele usuário, se autodestruir, também ele vai afetar o seio familiar como um todo. Pais, tios, avós, irmãos, amigos, enfim, todos aqueles que vivem em sua convivência diária. Aumenta a violência. Isso também é baseado em estudos da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, de especialistas. A droga contribui para o aumento da violência urbana, todo mundo, todos os dias está vendo nos jornais, doméstica, crises, brigas, enfim, dentro dos lares. Mortes no trânsito, também um dos altos índices de mortes no trânsito brasileiro e no mundo afora. Roubos, assassinatos, furtos, dentre outros prejuízos. Ambientes de prevenção ao uso de drogas. Ali foi dada uma rápida ideia
E aqui foi colocado de forma pensada também esse tripé: família, escola e fé. Fé independente de religião, de credo, tá? Prevenção ao uso de drogas, que é o foco aqui. Família, diálogo e sinceridade. Mantenha diálogo permanente com sua família. Toda aquela família estruturada, o filho confia na mãe, no pai, o pai confia no filho e tem aquela relação harmônica. É uma dos meios de prevenção mais, podemos dizer assim, ele concreto, que ele realmente ocorre, que é no dia a dia, nas relações familiares, ele está presente. Família, ela é a célula formadora da comunidade, é a peça-chave de prevenção. Siga as orientações de seus pais ou das pessoas mais velhas. Os nossos avós já falavam: olha, meu filho, faça assim, não faça isso, não pratique tal ato, que isso aí pode acabar mal para ti. Então, essa orientação ela não é de hoje, ela já vem do seio familiar. E é um ditado que também se aplica nos dias atuais. As pessoas mais velhas sempre querem o bem dos senhores. Cuidado com estranhos. Por exemplo, eu estou num ambiente estranho aqui, porém, eu tenho certeza que essas pessoas aqui jamais iriam fazer mal a mim. Mas esse estranho que está se referindo nesse slide aí, é aquele que te aborda na entrada de uma escola, na entrada de uma igreja, nas ruas. Então, todo cuidado com esse tal do estranho aí. Seja sincero com sua família. O adolescente, né, o pré-adolescente, chega em casa, se ele por uma razão ou outra foi abordado na entrada da escola, foi oferecido um cigarro para ele, se é de maconha, se é de crack, não importa, foi oferecido uma dose de cerveja, uma dose de bebida, conte para seus pais, conte para seus avós, conte para aqueles que você está convivendo, é muito importante. Escola, conhecimento e informação. Nós estamos dentro do ambiente escolar aqui e eu já havia conversado com uma especialista no assunto. A escola é para ensinar. Quem educa são os pais, né? Toda essa educação ela tem que vir do berço das pessoas, das casas das pessoas. O melhor caminho para combater o consumo das drogas é a educação e a informação. A escola ela educa, ela ensina. E a informação também vai alimentar nesse mesmo caminho. Pessoas conscientes e sensibilizadas não sofrem influências negativas. Isso é uma grande verdade. A partir do momento que você tem esse ensinamento e você tem essa sensibilidade, você está sensibilizado, jamais você vai sofrer influências negativas. A escola é um espaço privilegiado para reflexão e formação de valores. Eu acho que isso aqui é indiscutível. Aquele que estiver sentado num banco de escola, aproveite o máximo, que isso aí será para toda a tua vida. Desenvolvimento do pensamento crítico. O que eu quero para mim e o que eu não quero para mim. Fé é um dos temas mais complexos para se discutir, mas aí nós estamos falando de um tripé aqui: escola, família e a fé. Pesquisa demonstra que as pessoas que creem em Deus e praticam uma religião têm maior expectativa de vida, melhores condições para enfrentar os problemas, menores índices de depressão e de dependência de álcool e drogas. A prática da fé auxilia a superar momentos de dificuldades. Estudos indicam que a prática da fé contribui para a prevenção ao uso de drogas entre jovens expostos a diversos fatores de risco. Isso também é uma grande verdade. Quando o homem busca a Deus, utilizando a fé, por meio da fé, né, independente de qual crença seja, aumenta a sua capacidade de resistir ao uso de drogas. Aí, aqueles que optaram, né, pelo caminho das drogas, uso de entorpecentes variados, o Brasil instituiu há 30 anos, inclusive é o próximo dia 13 de julho, o Estatuto da Criança e do Adolescente estará completando 30 anos. Uma legislação que avançou muito no tempo, se hoje ela já está defasada, digamos assim, em relação a realmente corrigir e essas medidas socioeducativas elas tenham alcançado aquilo que a lei prevê, imagina 30 anos, isso aqui nós estamos falando da década de 90, e ali está previsto o que exatamente essa questão do adolescente infrator, do menor infrator. Ela tem desde a pena branda, né, que vai da advertência, até a internação.
que ela vai de 1 a 3 anos. Não vamos entrar nesse detalhamento aqui da questão da aplicação dessas medidas socioeducativas, mas os adolescentes, os pré-adolescentes, tenham em mente que eles também poderão ser alcançados pelo poder do Estado, principalmente aqui o judiciário. O juiz pode decretar, mediante o devido processo legal, a obrigação de reparar o dano cometido por aquele adolescente, né, o pré-adolescente. Prestação de serviço, e quem vai reparar esse dano não é o adolescente ou o pré-adolescente. Normalmente ele não tem condições, ele não trabalha. Serão os pais, os avós, os tutores. Prestação de serviço à comunidade, aí será feito pelo adolescente ou pelo menor infrator. Liberdade assistida, seria liberdade assistida, semi-liberdade e internação, ele se equipara àquelas medidas restritivas, umas mais brandas e outras menos brandas, e a mais grave é a internação, 24 horas na unidade de correições. Conhecimento e informação, combatem a ignorância, né? Isso as escolas fazem com muita propriedade, isso aí tem que atingir realmente os adolescentes, as crianças que estão em formação, que o conhecimento e a informação com certeza serão muito importantes lá na frente, até para a formação desse futuro cidadão. O que são drogas? É toda e qualquer substância natural ou sintética que, uma vez introduzida no organismo, modifica suas funções. Essa definição de que são drogas, aqui nós não vamos entrar naquela questão de drogas lícitas ou ilícitas, drogas, tudo é droga. A cerveja é uma droga, o vinho é uma droga, para efeitos do ECA, que até 18 anos é proibido a venda, o consumo, enfim. Isso aí é uma definição que a Organização Mundial da Saúde, ela utiliza, e o Ministério da Saúde no nosso país também. Provocam mudanças emocionais, um dos efeitos, né, da utilização, mudanças emocionais, psicológicas e comportamentais. Álcool, né, me adiantei um pouco, por que o álcool ela é considerada uma droga a nível mundial? Qualquer tipo de álcool, cerveja, vinho, vodka, caipirinha, e aí vai. Álcool é a droga mais consumida. E por que isso aí? Porque todos têm acesso. E porque também ela é mais consumida e também o acesso, a facilidade de acesso ao tal do álcool. É a droga mais perigosa, a gente também vai ver isso aí. É a droga que mais provoca mortes. Exemplos: acidentes de trânsito fatais, assassinatos, roubo seguido de mortes. Álcool, proibição. Dentro do nosso sistema legal, nós temos a Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990, onde avançamos muito, né, nos últimos 30 anos, e previu, né, está previsto lá, que é proibida a venda de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos. Se é proibida a venda da bebida alcoólica, lógico que esse menor de 18 anos não pode ingerir o tal do álcool. Consequências do uso abusivo do álcool, aquele uso rotineiro, né, constante. Coração, gorduras começam a se acumular, vários problemas no coração. Cérebro, o uso exagerado do álcool afeta habilidades do cérebro. Isso aí é mais do que provado. Álcool e direção, um copo de cerveja, um copo de vinho e o cidadão vai sair dirigindo. O resultado pode ser muito desastroso e fatal. Aí atinge o esôfago, o fígado, estômago, pâncreas, todo o seu sistema do corpo ele é afetado pelo uso abusivo do álcool. Tabaco também, ainda bem que há anos a fios foi feita uma propaganda pesada da indústria do tabaco, a nível mundial e a nível nacional, e nos últimos anos nós tivemos um retrocesso positivo com essa questão da influência da televisão, principalmente, e os adolescentes usando maciçamente o tal do tabaco. Tabaco, o que é o tabaco? É uma planta que possui o princípio ativo da nicotina em suas folhas e é utilizada no cigarro, no charuto, no fumo. A nicotina, na fase de industrialização do cigarro,
é que causa o tal do vício e a dependência. Então, por que que o adolescente, o pré-adolescente e até aquele mais inteligente, né, o adulto, começa a fumar a nicotina? Ele está ingerindo aquela nicotina e cada vez mais ele vai ficar dependente do tal do cigarro. O cigarro possui em sua composição mais de 4.700 substâncias tóxicas. Quem está dizendo isso aí é a Organização Mundial de Saúde. Eu nunca fumei, isso aí para mim é um veneno, basta ver a fumaça ali. Só para vocês terem ideia, quando você inala, quando você queima, né, o tal da fumaça do cigarro, ali você está queimando arsênico, naftalina, e esses componentes são utilizados para matar ratos, baratas e outros. E ainda o alcatrão, que causa o câncer do pulmão. Ainda a questão do tabaco, males ligados ao fumo, né? Enfisema pulmonar, afeta diretamente o sistema pulmonar. Aqueles hoje, o tal do Covid-19 que está aí apavorando o mundo todo, aqueles que têm problema do pulmão, do coração e outros problemas em consequência de uso tanto do álcool como do tabaco, hoje está naquele grande fator de riscos. Isso aí todos os médicos estão falando, o Ministério da Saúde também está falando. Também afeta câncer, ele causa vários tipos de câncer, no pulmão, na boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e aí vai. Risco de aborto e nas mulheres, principalmente nascimento prematuro, né? As mulheres fumantes. Ainda bem que hoje as mulheres já, graças à evolução da tecnologia, né? E também as informações massificadas, mulheres que estão grávidas, né? E são usuárias nesse período, grande parte delas deixam de utilizar, nem todas. Riscos cardiovasculares, hipertensão, arritmias, derrames, então você tem N fatores aqui ligados ao males do tabaco, que com certeza uma hora ele vai cobrar essa conta. Narguilé, o tal do narguilé, né, tão comum hoje, aí está tão propagado, ele é pior do que o tal do cigarro e outras drogas. O narguilé é uma droga disfarçada, ela possui sabor e cheiro mais agradável, por isso que alguns adolescentes acham aquilo lindo e maravilhoso, né? Algumas vezes adicionam drogas psicoativas ou álcool e dentro desse processo aí também adiciona-se nicotina, que é aquele que causa a dependência, né? Que é aquele produto que causa a dependência. Só a título de informação para aqueles que são adeptos ao tal do uso do narguilé, fumaça inalada. Um fumante de um narguilé pode chegar a engolir até 50 litros de fumaça. Vocês imaginam o que é 50 litros de fumaça dentro do teu corpo. Ou seja, o mesmo que você inalar 100 cigarros ou 5 maços de cigarro. O uso compartilhado pode transmitir herpes, tuberculose e hepatite. O tal do bucal, né? Fica passando um grupo ali utilizando a tal da roda do narguilé. Se alguém tiver, um deles tem uma doença de boca, fatalmente ele vai contaminar. Não é muito diferente dessa história do compartilhamento, do tereré, do chimarrão, mas o problema todo do narguilé é que é essa quantidade de química que possui esse dito cujo aí. O uso compartilhado, já falamos, o narguilé contém cerca de 3.550 substâncias nocivas, dentre elas, uma das mais tóxicas, o monóxido de carbono. O que é isso? É aquela fumaça que sai do escapamento dos carros, simplesmente isso aí. Você está fumando narguilé, a mesma coisa que você está com o seu rosto, sua boca, dentro do escapamento do carro e ele funcionando. Imagina o malefício disso. Aí você tem nitrossaminas, hidrocarbonetos, que também são altamente tóxicos, que faz a composição do tal do narguilé. Consequências, pode causar doenças cardíacas, enfisemas, câncer, bronquite e pode levar até o evento morte. Outro dado importante dessa foto, nessa figura, ela ilustra ali aquele equipamento bonito, uma fumaça saindo ali, parecendo a chaminé de um trem Maria Fumaça, mas é o kit, né, do tal do narguilé. O uso por 45 minutos, é o tempo dessa apresentação aqui, ó. Pode ocasionar absorção de até 50 vezes mais alcatrão. O que é alcatrão? É aquilo que você vai, o fumante, né, do cigarro, vai depositando no pulmão. Até 39 vezes mais benzopireno, que é o produto cancerígeno. E até 13 vezes mais monóxido de carbono, como eu já falei, que é aquela fumaça que sai do escapamento dos carros.
e até 10 vezes mais nicotina que um cigarro comum. Por que nicotina? Para viciar o tal do usador do narguilé. Fonte, Ministério da Saúde, tá, pessoal? Alertas, aqui a gente coloca um alerta, né, para a moçada aí. O narguilé ele é mais prejudicial do que o cigarro, Organização Mundial de Saúde. Olha que essa Organização Mundial de Saúde ela já condena o tal do uso do cigarro, do tabaco, né? O narguilé libera muito mais toxinas que o cigarro. Instituto Nacional do Câncer, isso também é científico, e o Instituto Nacional do Câncer em São Paulo já diz com todas as letras que ele causa muito mais, libera muito mais toxinas do que o cigarro. E aqueles que acham que a água que é colocada no incipiente ali, ó, não reduz o efeito nocivo das substâncias cancerígenas. Pelo contrário, que a água, a partir do momento que você aquecer, que ele é aquecido, ela vai borbulhar, mas ela não filtra nada, não. Pelo contrário, ali ela só vai deixar aquilo ali mais adocicado, mais agradável e o consumo é maior. E algumas pessoas, né, alguns usuários ainda adicionam vodka, substância energética, enfim. E o resultado é terrível. Proibições. A nível nacional, nós não temos uma legislação que trata ou proíbe o tal do uso do narguilé. Nós temos uma lei estadual de 2015 e em 2019 a Câmara de Vereadores aprovou o uso, a lei estadual de 2015, ela proíbe o uso para menores de 18 anos. A lei municipal de 2019, ela proíbe o uso do narguilé em espaços públicos. Em Campo Grande, primeiro semestre, segundo semestre de 2019, os parques, as orlas, os altos da Afonso Pena aqui estavam tomados do tal do usuário de narguilé. Então você que não tinha nada a ver com essa história, não era consumidor, não era usuário, passava e inalava aquela fumaça. De forma sábia, a Câmara de Vereadores aprovou essa lei e o município de Campo Grande tem fiscalizado e tem colocado ordem nesse negócio. Maconha. Alguém conhece maconha aqui? Eu estou falando para vocês, crianças e adolescentes. Maconha. O que é maconha? Nome científico, cannabis sativa. Isso aí para efeito de um laudo de constatação, de efeitos para prova no judiciário, o nome científico, né, que os peritos colocam é cannabis sativa. É uma das drogas mais consumidas do Brasil. E por quê? Alta demanda vinda do Paraguai, alta, toneladas e toneladas que adentra o nosso país, e o custo baixo e oferta muito grande, leva com que ela seja uma das mais consumidas do nosso país. O que torna essa droga potencialmente maléfica é o princípio ativo que todo mundo conhece, ou grande parte dele, que é o tal do THC, né? O tetrahidrocannabinol, porque ele modifica essa atividade cerebral do usuário. Aqui não vamos falar que existe a maconha macho, existe a maconha fêmea, qual que é mais forte, qual que é mais fraca. Tanto a macho como a fêmea, para efeito de informação, ela é maléfica. E existe tanto a maconha macho como a maconha fêmea. Maconha, identificando o usuário. Isso aqui é importante para quem? Os pais, os professores, aqueles que de repente você tem ao seu lado uma pessoa que ela é usuário. Sinais visíveis, né, que você pode identificar no usuário de maconha. Olhos vermelhos irritados, pupilas dilatadas, parece alegre, sorri sem motivo, né? Aquele alegre o tempo todo. Dificuldade de aprendizado, concentração, memorização. Isso também no âmbito escolar é importante para as professoras identificarem, né? Tem alucinações, está ouvindo vozes, está vendo coisas. Sente tontura e tem dificuldade para caminhar. É também um dos sintomas do usuário da tal da maconha. Não se recorda dos fatos, está esquecido, não me lembro. Sente sonolência, sempre está com sono, porque altera o sistema nervoso central. Mudança comportamental visível. Às vezes, algumas pessoas tornam-se violentas, principalmente os jovens. Malefícios do tal do uso da maconha. Aqui é bem sucinto, é bem objetivo. Isso aqui vai muito além do que está sendo colocado. Pânico a curto prazo, né? O consumo, o uso a curto prazo. Pânico, ansiedade, perda da coordenação motora, sonolência, batimento cardíaco acelerado, né, que pode estar aquela descompasso, arritmia, pode dar até ataque cardíaco, efeitos a longo prazo.
Imunidade baixa, baixa imunidade do cidadão. Alguém der um espirro lá na esquina, ele pode pegar uma gripe a 150 metros aí. Redução de hormônios masculinos, principalmente para a gurizada. Preste atenção nisso aqui, moçada. Dificuldades no estudo, também atrapalham muito. Menor capacidade de aprendizagem, né, reduz bastante. Apatia, sonolência, falta de motivação, mudança de personalidade e humor, incapacidade de compreensão. Então, isso aqui é um resumo do que pode causar o tal do usuário da maconha. Cocaína, isso não cheira bem, e não cheira bem mesmo. É péssimo, é horrível. O que é a cocaína? Origem, é extraída da folha da coca. O Brasil, só a título de informação, o Brasil não produz a tal dos elementos básicos para a produção da cocaína. A cocaína é da folha da coca, que dá na Bolívia e no Peru. Quem produz a cocaína, a base dessas folhas, é a Colômbia e alguns laboratórios pela nossa floresta amazônica. Então, extraída da folha da coca, também conhecida como alcaloide estimulante com os efeitos anestésicos. Anestesia seu sistema nervoso central, você não tem fome, não tem sede, enfim. Malefícios para o nosso sistema como um todo, né? Coração, rins, estômago, pulmão. O coração aumenta a frequência cardíaca e aí aumenta a pressão arterial. Esse aumento da pressão arterial pode causar um AVC e pode também causar um infarto, dependendo desde o primeiro dia, primeiro contato da pessoa com uma dose, chama de overdose, né? Ela pode vir a ter um infarto ou pode vir a ter um AVC. Rins leva à falência renal súbita, também às vezes até no primeiro contato, algumas pessoas já têm essas experiências comprovadas, que ela pode vir a ter a falência do rins e depois, lógico, o evento morte. Estômago e intestino causa úlceras e perfurações. Por quê? A composição da cocaína é cheia de ácidos. Tem éteracetona, ácido de tudo quanto é natureza. Formou aquele princípio base da cocaína, tudo à base dessa química pesadíssima. Então, senhores, cuidado com a história da cocaína. Pulmão e vias respiratórias, né? A causa já é consequência. Isso aí pode também, uma vez inalada via oral, vai perfurar suas vias respiratórias. Isso aí tem casos concretos também. O cidadão cheio de buraco no rosto, não foi porque ele pegou outra doença, não, porque ele era usuário de cocaína. Cérebro leva a derrame e convulsões, que também os senhores já devem ter visto até em filmes esse efeito. Vamos lá, cocaína ainda. Uso as maneiras do usuário, da pessoa introduzir isso no seu organismo. Uso por aspiração, injetada na veia ou via oral. A aspiração é tal daquelas carreirinhas, que o filme mostra como coisa bonita, linda, maravilhosa. Vou aspirar aqui uma carreirinha. Injetada na veia, né? Lógico. Você aquece e coloca na veia com seringa ou via oral. O cidadão está escovando os dentes, né? A gengiva que é sensível e a língua passando a tal da cocaína. Também vocês já devem ter visto isso em filme. Na vida real, não vejam isso e não façam isso, gente. O uso dessas substâncias torna quase impossível livrar-se dela. Por quê? Como foi dito desde o começo, a cocaína ela pode, num primeiro momento, aquele que não conhece e usar uma overdose, ele pode morrer instantaneamente. E aquele que inicia gradativamente, uma vez ele começando na tal da cocaína, é quase que impossível que ele vai se livrar, a não ser que ele tenha um tratamento intensivo, internado, ele tem que desintoxicar. Então, qual que é a grande dica, o grande recado aqui? Não fazer uso ou não experimentar a tal da cocaína. Os efeitos são devastadores pelo uso contínuo, já foi falado isso. Se seu uso contínuo pode ocasionar a perda da memória, capacidade de concentração, falta de ar, trauma pulmonar, perda de peso. As pessoas usuárias, aquelas mais em grau elevado, são pessoas magras, então às vezes, por uma razão ou outra, além desse sintoma do corpo, né, perda de peso, ela tem ainda dor de cabeça, desmaio, distúrbios, enfim. Altas doses pode levar a overdose e à morte, como já foi citado. Crack foi denominado esse nome porque na composição, na elaboração da cocaína, o subproduto daquilo lá, que sobra no fundo, vamos chamar aqui da panela, né? Essa substância cor meia marrom, meia quase chegando ao preto,
ela é o tal do crack. Toda aquela química que foi usada na composição da cocaína, para a depuração da cocaína, vira o tal do crack. E ela vira uma pedra, literalmente. Quando ela é quebrada em pedaços, faz o barulho de crack, crack, crack. Esse barulho é mortal, pessoal. O crack é um subproduto da cocaína, já acabei de dizer isso. O crack é uma das drogas mais potentes do mundo, altamente viciante e mortífera. Também já foi elencado pela Organização Mundial de Saúde que o crack é a segunda droga mais potente do mundo. Ela só perde pela heroína, que é produzida na Ásia e não vem para o Brasil, para a sorte nossa, porque ela é caríssima. E o crack é uma das substâncias mais baratas que está dentro da nossa capital, inclusive. Leva aproximadamente 10 segundos para agir diretamente no cérebro. Você inalou, consumiu, ela vai, é só você contar de 1 a 10, a pessoa já está com o efeito dessa droga. Causa rapidamente dependência química, desde o primeiro momento. Ela causa mais malefício, ela é mais mortal, inclusive, do que a própria cocaína e outras drogas, né? Causa aos usuários obsessão por novas doses. Por que que alguns falam que é difícil as pessoas que iniciaram no crack, elas se recuperarem ou elas serem tratadas e voltarem a ter uma convivência normal, digamos. É justamente por essa quantidade de ácidos e outras composições e afeta diretamente o nosso sistema nervoso central e essas pessoas não conseguem se livrar do tal do crack, né? Causa lesão permanente aos neurônios. Todo mundo sabe que o neurônio, uma vez que ele morre, ele não volta, ele não é restabelecido. Então, à medida que o usuário do crack ele vai consumindo isso, ele está matando todo o seu sistema nervoso central e o advento morte ela está muito próximo. O coração entra em descompasso, né? Tem arritmia, hora ele está batendo acelerado, hora ele está muito lento e pode também causar um infarto. Há grande risco de hemorragia cerebral, tal do AVC. Quando você inala essa fumaça do tal do crack com todas essas químicas, todos esses ácidos aí, afeta diretamente o seu cérebro e com certeza alguns usuários chegam a ter o AVC, ter hemorragia cerebral e hospital e cemitério. Fissura, alucinações. Fissura, por que fissura? Porque também, como já foi dito, né, principalmente no sistema do rosto, da boca, porque ela inala e tem muito ácido corrosivo. Alucinações, infarto, evento morte, isso aí é a decorrência natural do usuário do tal do crack. Identificando o usuário do crack, como nós falamos também do usuário da maconha, da cocaína, o crack também ele apresenta algumas características básicas, né? O usuário afasta da família e dos amigos. Por que que o tal do usuário do crack ele só quer estar naquele meio, nas ruas principalmente, dos usuários? Para ter acesso à droga, né? E aquele grupo dele, ele acaba confiando, o usuário confia em o usuário. O usuário do crack, ele não quer ser ajudado pelo poder público. Campo Grande tem um exemplo clássico disso aqui. O usuário fica obcecado pelo consumo constante. Ele está viciado e cada vez mais ele vai querer usar o tal do crack. O usuário apresenta rápida e acentuada perda de peso. Também é uma das características que o usuário de crack, vocês vão ver pelas imagens, que ele não consegue ganhar peso porque ele está anestesiado o tempo todo, não se alimenta, não toma banho, não toma água, enfim. É um ser humano que está caminhando para a morte. Tem marcas visíveis de queimadura nas mãos e na boca. Por quê? A tal da pipa, né? O elemento que ele utiliza, isso aí, ele acende, ou é aquilo ali é composto de alumínio ou ferro, acende para aquecer a pedra e aquilo queima os dedos, queima as mãos, queima a boca. Isso é uma das características natas do tal do usuário do crack. Aqui, essa foto ilustra bem o que é aquela imagem que nós vemos quase que todo dia nas ruas. Campo Grande, infelizmente, está acontecendo isso também. Pessoas magras, o grupo de pessoas fumando o tal do crack, moram nas ruas e aí vai. Bom, para finalizar, queremos deixar aqui à disposição do Comad, da professora Elza, que o município de Campo Grande ele já vem trabalhando desde 2017, dentro da estrutura da Secretaria Municipal de Segurança, tem uma superintendência que trata da parte preventiva, através de palestras, várias palestras, principalmente junto à rede municipal e à rede estadual e até particulares.
A título de ilustração, em 2019, essa superintendência atingiu quase 15 mil pessoas. Foram 14.230 pessoas, crianças, adolescentes e docentes, e mais de 180 palestras. Então, aqui o município também, nós temos trabalhado na administração do atual prefeito, Marquinhos Trade, na questão da prevenção propriamente por intermédio da superintendência. E deixamos aqui para o Conselho Municipal Antidrogas e para a própria Secretaria Municipal de Educação, mais essa ferramenta à disposição da nossa população. Bom, senhoras e senhores, tudo que foi falado aqui, ela nos indica e traz, com certeza, que aqueles que optarem pelo caminho das drogas, seja ela qual for, álcool, tabaco, cocaína, maconha, que futuro terá essas pessoas? Esse é o futuro que as drogas têm para você. A imagem, ela ilustra muito bem o que pode ocorrer ao final desse processo. Aí vai uma pergunta para todos. E aí, é isso que você quer? Pablo Neruda, escritor chileno, nesse exato momento, em razão até do que foi colocado aqui, é uma frase que se encaixa perfeitamente. Você é livre para fazer suas escolhas, mas é prisioneiro das suas consequências. Então aqui o recado é direto. Faça as escolhas corretas, né? Tudo que foi falado, tudo que foi mostrado aqui, a questão dos sinais, professores, pais e até colegas de alunos, que façam bom proveito disso aqui, que isso aqui são informações baseadas em estudos técnicos, né, recomendado inclusive pela Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, e nós nos colocamos mais uma vez à disposição, agradecemos à Secretaria Municipal de Educação e o Conselho Municipal de Antidrogas pela oportunidade. Muito obrigado.